Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode se sentar, meus irmãos queridos. Meus irmãos, obviamente essa mensagem ela não é um estudo bíblico, porque estudo bíblico eu teria que apresentar mais textos, explicá-los melhor. Muito embora tenha um viés de ensinar, essa mensagem começou hoje de manhã, enquanto eu conversava no café da manhã com a minha esposa. Nós temos o costume de conversar bastante. Muitas vezes nosso café da manhã vai até a hora da janta quase, conversando e falando da palavra, verdade. E muitas mensagens eu prego ali. Começo a conversar com ela, a explicar, a falar textos e temas, e ela pergunta, e eu falo bastante, e ela ouve bastante, graças a Deus. E assim nós conseguimos desenvolver uma boa amizade entre esposo e esposa. Quando o esposo e a esposa deixam de ser amigo, complica. Quando o esposo e a esposa deixam de ser namorado, também complica. Então tem que ser amigo, tem que ser namorado e tem que ser esposa e esposo. Aproveitando, quem está com a sua esposa do lado? Levanta a mão. Quem está com a sua esposa aí? Fala para a sua esposa, olha no olho dela. Fala para ela assim, ó: sem você, eu falo para minha esposa sempre isso. Fala para ela assim: sem você, eu não bebo. Agora, ela riu, né? Para ela rir mais ainda, fala assim para ela: lá em casa quem manda sou eu. Quer ver? Então, graças a Deus, nós temos essa bondade de Deus de sentar e conversar e falar da palavra. Estou rindo, né? E de falar da palavra. E de manhã nós começamos a conversar sobre isso. E quando foi confirmado para eu pregar hoje, ela falou: vou preparar um sermão. Eu ia falar sobre outro texto, que é sobre a volta de Jesus, a primeira vigília, a segunda vigília, no cantar do galo, e explicar que raio de galo é esse que canta a terceira, antes do galo cantar a terceira vez. Eu vou explicar isso, né? Embora eu creia que vocês sabem, mas é bom sempre dar uma relembrada. Mas ela falou: por que você não prega aquilo que você já estava me ensinando de manhã? Então ela vai ouvir de novo, porque de manhã eu falei para ela. Amém? O texto de João tem aqui uma profundidade, porque tudo aquilo lá do sistema sacrificial está nesse texto. Ele consegue absorver e abranger e sustentar todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança haviam muitos rituais cerimoniais, e um deles era marcado pelo Cordeiro. Quando você lê Êxodo, você observa a nação de Israel saindo no capítulo 12, após o sacrifício do Cordeiro. E a palavra Pessa, que nós temos como Páscoa, é passar por cima. Quando o Senhor Deus passa por cima da casa onde havia o sangue, e não mata o primogênito daquela casa, mas onde não havia o sangue, havia morte. Então você observa que onde não há o sangue, há morte. Por que em minha casa e na sua casa não há morte? Porque na minha casa e na sua casa há o sangue. Mas se nós temos o sangue na ombreira ou na verga da porta, como aqueles homens no Egito, o servo de Deus, não. Nós temos nossa vida. Então, quando eu olho para esse texto, João o Batista, ele vendo Jesus vir em sua direção, ele olha e reconhece e aponta para os seus discípulos que o seguiam, para a multidão que estava ali ao torno dele, em torno dele, e diz: esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Mas antes de eu entrar no assunto que eu vou trazer com vocês, que eu falava com a minha esposa de manhã, você observa que Deus tem um Cordeiro. Presta bem atenção: eis o Cordeiro do Senhor Deus. É o Cordeiro de Deus. Presta bem atenção. Toda nação tinha que ter um cordeiro. Chegando a Páscoa, eles tinham que apresentar um cordeiro. Havia vários sacrifícios. Havia sacrifícios que eram por um motivo e por outra razão.
Havia sacrifício que era todo dia, constantemente, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Todos os dias havia um sacrifício. Haviam centenas de pessoas trabalhando no templo, naquele sistema de sacrifícios. Porque além do sacerdote, tinha o sumo sacerdote, que era tirado dentre os sacerdotes, que era da tribo de Levi. Todo sacerdote era da tribo de Levi. Toda a tribo de Levi servia no tabernáculo de alguma maneira. E todo sacerdote servia e por ano trocava-se o sumo sacerdote, todo ano. E uma vez na vida do sumo sacerdote, só uma vez, porque no outro ano seria outro, ele entraria no Santo dos Santos e apresentava sangue. Ele não entrava com uma vazia, mas sempre com sangue. E além desses, tinha os netineus, que eram os cortadores de madeira, de lenha, que Josué os encarregou, porque eles enganaram Josué. Então se levantou os netineus. Era um trabalho árduo, constante, o tempo todo tinha que ter sacrifício diversos, de várias maneiras e por várias razões, nas festividades, na Páscoa, nos tabernáculos, todas as festas, a festa da semana, enfim, todo o tempo tinha que ter sacrifício. Então João Batista olha para Jesus e diz: aqui está o centro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todo o sacrifício que era feito não tinha o poder de tirar, como faz o sangue de Jesus, mas era uma preparação para o Cordeiro que viria. A nação olhava para o futuro, para o Cordeiro que ia vir. Quando ele veio, estava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós agora, a igreja, no dia de hoje, olha para Jesus que já veio. Nós olhamos para o passado. Olhamos para o passado, para o Jesus que veio, morreu, ressuscitou, mas também para o futuro, porque ele voltará. Então, olhando para essa situação, por que nós somos salvos? Por que nós estamos aqui hoje reunidos como igreja, glorificando e exaltando ao Senhor? Por que nós estamos aqui adorando e exaltando o nome dele? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou da minha vida, tirou da sua vida. E hoje nós podemos estar aqui glorificando e exaltando e adorando a ele, na bendita pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então nós vamos falar de algumas coisas aqui. Eu quero que você preste minha atenção sobre algumas expressões que nós costumeiramente falamos, mas nem sempre sabemos exatamente o que quer dizer essas expressões. Nós pregadores, normalmente os pregadores de linha pentecostal, gostamos de usar palavras que muitas vezes a pessoa nem sabe o que está falando. O que será que esse camarada falou? Não sei, eu escutei alguém falar, achei bonito e estou falando também. Não é? O que você está falando? Não sei, eu achei bonita essa frase, achei bonita a palavra. E é claro que nós precisamos falar e ser entendidos daquilo que falamos. Quando nós falamos, Paulo disse assim: olha, eu prefiro falar na minha língua 3, 4, 5 palavras do que em estranhas 1000, para que o povo não entenda. Adianta eu ficar falando. Lembra de sexta passada, o chileno pregando em espanhol aqui? Foi um pouco difícil, porque ele fala em espanhol. E tem momentos que foi difícil. Não foi? Não foi mesmo? Eu abro espanhol. Vocês não abrem espanhol. E quando eu falo de forma clara, bem clara, é melhor para meu aprendizado, para meu entendimento, para meu elevo espiritual, para minha compreensão daquilo que Deus quer para mim. E uma das expressões que nós usamos, eu vou discorrer aqui algumas, e vou me deter em uma delas mais do que outras. Uma das expressões é a expressão remir. Quantas canções nós ouvimos dizer somos remidos ou redimidos pelo sangue de Jesus? O que significa a palavra remir? As 3 primeiras palavras que eu vou dizer, remissão, redenção e expiação, essas 3 expressões, elas têm uma conotação muito próxima. A palavra remir, ela está conectada com a questão de resgate. Remir é o mesmo que resgatar, porque nós também fomos resgatados. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, diz o texto sagrado. Havia uma maneira vã. O que é vão? Algo desprezível, algo que não tem importância, algo que não constrói, algo que não edifica, algo que não tem lastro, não tem riqueza, não tem grandeza. A nossa vã maneira de viver é uma prisão, mas nós somos resgatados dali, pelo sangue de
Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu repito, é o Cordeiro de Deus. Ele dispôs o Cordeiro dele para morrer por pecadores. Presta bem atenção nisso. Então a palavra remissão, ela tem a ver com resgate. A segunda expressão que eu quero falar, e essa palavra remir, resgatar, eu quero me ater mais nela, mais do meio para o fim da mensagem. A segunda expressão que eu quero falar com vocês é a expressão redenção, que também serve para a remissão, mas ela tem mais uma conexão de libertar. Então, quando eu olho para remir, remissão é resgate. Quando eu olho para a redenção, eu olho mais para a libertação. Porque quando o Cordeiro de Deus também veio morrer por pecadores, também nos libertou. Nós somos resgatados e nós somos libertos. Ora, me lembrei agora que quando Deus criou o homem na terra, Ele disse para Adão: domine sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo. Tome conta, domine sobre tudo. O homem era para dominar na origem sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre as plantas, porque era para comandar tudo. Porém, o pecado faz muitas vezes que o homem seja dominado. Tem pessoas que são dominadas por uma planta, sim ou não? Que planta? Hein? Maconha? Cachaça? Álcool? Nenhuma cana? Hã? Cigarrinho de diabo? O próprio cigarro, o tabaco. Tem pessoas que não conseguem, são presas, aprisionadas ali. É o dia inteiro. Eu conheci um camarada que fumava 4 maços de cigarro por dia, 80 cigarros por dia. Me lembrei daquele comediante que faleceu, da escolinha do Raimundo lá, que era o Rolando Lero. Esqueci o nome do ator, fugiu agora. Ele dizia assim: eu fumo há mais de 30 anos e nunca me viciei. Cara, que é uma piada. Ele é dominado. Então, quando nós somos salvos em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele resgata e Ele liberta. Há poder de libertação no sangue de Jesus. Há poder de libertação nesse nome precioso. Então, quando eu olho para a minha vida como cristão, eu tenho dificuldade, eu tenho tribulação, eu tenho angústia, eu tenho prova. Tudo isso é para algum motivo, para alguma coisa. Mas eu tenho que ter certeza que o meu Jesus, Ele é resgatador e Ele também é libertador. Ele liberta a minha casa, Ele liberta a sua casa. De quantas coisas Deus nos libertou. Se tem alguém aqui que foi liberto, levante a mão, chacoalhe e fala assim: eu glorifique ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. A primeira e a segunda expressão, remir, redimir, resgatar e libertar, eu conecto bem com Efésios 1:7, que diz: em Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da graça de Deus, porque pela graça somos salvos. Ela nos concede redenção, ela nos concede remissão. A terceira expressão que eu quero apresentar a vocês é a expressão chamada expiação. A expiação tem mais a ver com purificação. Muito embora você vai observar esses 3 termos muito perto. Eu sou redimido, eu fui expiado, eu fui liberto, eu fui resgatado, eu fui redimido. São próximas estas expressões. Porém, a palavra expiação, ela tem muito mais a ver com purificação. Vocês observam que no capítulo de número 8 do livro de Mateus, no capítulo 8, Jesus acaba de ensinar, no capítulo 5, 6 e 7, o famoso Sermão da Montanha. E quando ele ensina diversas e várias instruções, ele dá ao povo. E quando ele vai descendo, sobe até ele, chega até ele, se encontra com ele em algum momento, um homem que era leproso. E quando ele chega diante de Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Amém? Amém. Não foi isso que ele disse. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar, o Senhor pode me purificar, porque a impureza impedia o culto, a impureza impedia celebrar, a impureza cerimonialmente não poderia ele apresentar um louvor, adoração e um sacrifício a Deus. Nós também, na impureza do pecado, não poderíamos fazer isso, mas ele também fez a expiação. Ele nos limpou, nos purificou, nos redimiu, nos resgatou. Por isso podemos estar aqui libertos, resgatados, redimidos e limpos,
lavados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus resgata, o sangue de Jesus purifica. Nós somos purificados. Pode ser que alguém diga: mas no passado você fez isso, no passado você fazia aquilo, você era um homem que bebia, brincava nos botecos, andava para isso, para aquilo, fazia aquilo, aquilo outro. Você vai dizer bem claramente: eu não estou no meu passado, eu estou na presença do meu Deus no presente. O passado não existe na minha vida. O que foi, foi, o que foi não é. É uma frase que eu trago comigo: o que foi, foi, o que foi não é. Hoje eu estou na presença daquele que é rei, aquele que é Senhor, aquele que é digno de honra e de glória e de todo poder e de toda adoração. Se quiseres, pode me purificar, diz o leproso. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. Ele quis me limpar, ele quis te limpar, ele quis purificar. Por isso chegamos em culto e apresentamos a adoração àquele que é, que era e que há de vir. Quando me entende, então, glória a Deus. Agora, há uma quarta expressão, que é a expressão, só para recapitular: remir, resgatar; redenção, libertar; expiação, purificar. Mas também tem o sentido de pacificar, já que eu chego nela. Agora, a quarta expressão é a expressão de propiciação. Muitas vezes nós lemos na Bíblia: Jesus é a propiciação por nossos pecados. O que vem a ser propiciação? Porque lemos, está na Bíblia, pregamos, mas muitas vezes não explicamos aquilo que pregamos. Eu repito uma frase que eu sempre falei, inclusive aqui: quando ensinamos o que não sabemos, nós multiplicamos a ignorância. Toda vez que eu prego alguma coisa que nem eu entendo, nem eu sei, eu multiplico a ignorância. Porque eu ensino errado, você aprende errado e passa para outro. Sabe o que o pastor falou? O pastor falou que isso é aquilo, aquilo outro, que legal. E o outro pega e passa para outro, passa para outro, passa para outro. Mas quando eu ensino que é certo e a palavra de Deus correta e coerentemente com a palavra, eu proclamo libertação, eu proclamo redenção, eu proclamo a glória de Deus. Eu tenho um lema na minha vida, no meu ministério. O meu ministério ele é pautado por uma tríplice posição. Primeiro eu prego para a glória de Deus. Segundo, eu prego para a salvação dos perdidos. E terceiro, eu prego para a edificação da igreja. A glória de Deus, salvação dos perdidos e a edificação da igreja. Esse é o lema tríplice do meu ministério. Eu vou pregar para a glória de Deus, edificação da igreja e salvação dos perdidos. Nessa ordem, na ordem, as duas segundas não importam, mas a primeira é para a glória de Deus. Entendem? Então, propiciação quer dizer, toda vez que eu falo propiciação, o prefixo que vem antes, pró, quer dizer para. Pró é para. Não tem aquela frase que a gente fala: é pró tal coisa, é pró, os prós, os contras, o pró tal candidato, esse é pró tal situação, não tem isso? Então, propiciação é para. Então, a propiciação traz uma mudança. Gostei dessa frase aqui, vou ler com vocês, guardem no coração, até escreva aí. Então, a propiciação traz uma mudança na atitude de Deus. Glória a Deus. Vem comigo. Deus é um Deus irado com o pecado. Se você olhar para a palavra dele, no Salmo 5, verso 4, diz que ele é tão santo que não pode suportar o mal. Se você olhar para o Salmo 7, verso 11, 12 e 13, diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias contra o pecado, contra o pecador. Se o homem não se converter, não se arrepender, ele tem que desembainhar a sua espada, preparar o seu arco e estar aparelhado para a matança. Deus é um Deus irado contra o pecado. É a Bíblia que diz. Poucos falam isso, mas é a palavra de Deus. Eu não posso pegar uma parte, eu tenho que pegar toda a palavra. Deus é santo, Deus é amor, sim, mas também Deus é fogo que consome. Deus é santo, mas também Ele é justo. A justiça e o amor de Deus estão na mesma medida. A graça de Deus é tão grande, mas a bondade de Deus é tão grande, porém a sua justiça é na mesma medida. Alguém pensa, Deus é bonzinho? Não. Deus é bonzão? Não. Deus é bom. Bom é significado de medida, de certo, de coerente, de reto. Deus é bom, mas pisa na bola para tu ver. Deus é bom, mas vai brincar com ele para tu ver. Deus é bom, mas vai
Teve um testemunho aqui de um rapaz da minha cidade. E esse rapaz, ele era um alcoólatra. Sabe aqueles alcoólatras que ficam perturbando tudo quanto é lugar? Chega no canto, fala, perdendo cachaça, aquele negócio terrível. E quando isso aí constantemente. E quando um dia eu vou na casa do irmão num culto, e quando eu chego lá, ele falou: está conosco o irmão fulano. Ele tinha um apelido, mas ali ele falou o nome, que eu nem sabia que era aquele nome. Quem que é o irmão fulano? Estava dentro da porta, cheguei. Você? Deu uma alegria no coração, arrumadinho, limpinho, cheiroso, barbeado. Que isso, rapaz? Que bênção! Foi para a igreja, a família foi, o irmão foi, a mãe foi, os cunhados, todo mundo, através do testemunho dele, Deus foi salvando. Que bênção! Glória a Deus! Ficou um tempo na igreja, conseguiu emprego. Tinha benefício desse emprego, tinha essa paz, tinha gás, estava só seguir com Deus e para a glória. Quando um dia ele afasta do evangelho. E volta, e afasta, e volta, e afasta. E vai para a casa de recuperação, e sai da casa de recuperação, e foi de novo, e não foi e tal. Quando é um dia, eu pastoreava na minha cidade nessa ocasião. Eu saí de manhã e encontrei esse rapaz na porta da minha casa, fui comprar leite, comprar alguma coisa. Falei: ô fulano, você não estava na clínica de recuperação? Ah, eu dei uma escapadinha, não aguentei. Rapaz, não faça isso. Volte para lá agora. É um risco, um perigo. Não, eu quero ficar aqui, daqui a pouquinho eu volto. Na terça-feira de manhã. No outro dia, a história correu o seguinte: ele passou o dia inteiro depois da minha conversa com ele, bebendo, se drogando. O meu amigo também é crente, falou com ele: rapaz, vai embora. Aliás, ele ia pegar um ônibus que tinha que o bar, onde ele ficar na clínica, era as margens da rodovia dos Tamoios. E não era duplicado ainda, era antes de duplicar a Tamoios. Ele falou assim: eu vou embora. Meu amigo disse assim: não vá não, fique na casa da sua família, está chovendo muito, como esses dias está chovendo aqui. Está chovendo muito, não vai não, fica aqui na casa da sua mãe, do seu irmão, porque está chovendo. Não, você não manda de mim. Falou um palavrão, entrou no ônibus, foi e desceu as margens da Tamoios para atravessar Tamoios para ir para a casa de recuperação. Aí no outro dia alguém me disse: sabe quem faleceu? O fulano de tal. Que isso? Como assim? Ele foi atravessar para ir embora, embriagado, drogado, todo atrapalhado. Veio um caminhão, bateu nele, espatifou, juntaram na pá os pedaços dele. Forte, né? Juntaram na pá. Ele brincou, mas diz a palavra: de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Se plantar na carne ceifa a corrupção. Se plantar no Espírito, o Espírito ceifa a vida eterna. Ou seja, colhe a vida eterna. Em quem nós estamos plantando? Na carne ou no Espírito? Ele não teve mais uma chance, ele teve várias, mas ele brigou. Deus é amor, mas também é um fogo que consome. Amém? Glória a Deus. E o salmista continua dizendo, no Salmo 9 e verso 17, diz que Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Diz o texto sagrado em Salmo 9 e 17: os ímpios serão lançados no inferno. Pesado, mas é Bíblia, é a palavra. Romanos 1 e 18 diz que dos céus se manifesta a ira de Deus. Missionário Leleia, nós costumamos ver o céu como coisa boa. Nós costumamos olhar para o céu e ver: vem do céu, vem chuva, vem bênção, vem Jesus, vem glória, vem anjo, vai voltar o Senhor. Mas a Bíblia diz que dos céus manifesta a ira de Deus. Contra toda impiedade. Aí Deus começa a discorrer através de Paulo, no capítulo 1, sobre essa situação toda. Então, como é que nós conseguimos resolver essa situação? A Bíblia diz de uma mulher por nome Ruth. Diga comigo, Ruth. Eu não sei se você leu esse livro. São apenas 4 capítulos. Dá tempo de chegar em casa, enquanto você prepara o jantar, você lê. Antes do jantar ficar pronto, você lê. 4 capítulos. E a história de Ruth conta assim que Noemi, ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. Uma dica aqui para quem está grávido, ó. Malom Quilion da Silva. Não foi não. E quando ela teve esses 2 filhos,
Misericórdia, né? Chegou um momento, o marido dessa mulher, Elimeleque, faleceu. E ficou então a viúva, com os 2 filhos e as 2 noras. Num dado momento, morrem os 2 filhos dela também. E ela ficou com as 2 noras. E houve fome na região que ela foi. Então ela resolve voltar para Belém, voltar para Israel, voltar para os seus termos. E quando ela volta, antes de voltar, ela diz para as suas 2 noras: olha, vão para a casa da sua família, vai lá para Moabe, vai lá para os seus termos, porque eu não tenho mais o que oferecer a vocês. Se eu ainda fosse jovem, eu poderia ter até filho, mas vocês iam esperar eu gerar um filho. Porque a lei em Israel é o seguinte: se alguém casar e não tiver filhos e morrer, o filho mais velho, o irmão mais velho, casaria com a viúva. E o primeiro filho desse casal seria para o que faleceu, para suscitar semente, descendência para o que faleceu. Entenderam? Vou explicar melhor. Um casal casou e morreu o marido. Ela tem que casar, não era obrigatório. Se o filho quisesse, aliás, nesse caso seria casar para suscitar herança para o que faleceu. Os outros filhos seriam dele, da esposa. E aí Noemi fala assim: olha, não tem mais idade. Fala o seguinte: vão embora. E as duas disseram negativo, beijaram a ela, falaram: não vão embora, não vão embora. Ruth e Orfa. Orfa disse: não, vamos ficar com você. Mas ela fala: não dá, não tem nada, a situação está ruim, parece que Deus me desamparou, vou voltar para minha terra, fiquei viúva, perdi meus filhos. E Orfa então decide voltar. E diz o texto, leia depois, que ela voltou para os seus termos, para os seus deuses, para o seu povo. Abandonou até a crença dela, que ela tinha aprendido, segundo o que explica o texto. E Ruth olha para Noemi e fala: eu não vou te deixar não. Não vou não. O teu povo será meu povo. O teu Deus será meu Deus. Onde você for, eu vou. Onde você comeu, eu como. Onde você dormiu, eu durmo. Se for do tempo, é isso que eu estava dizendo. Não vou te deixar, vou ficar contigo. Era uma senhora, uma pessoa que não tinha mais como se sustentar. Se é para passar fome, passa nós 2 juntos. Foi isso que ela quis dizer: estou contigo, vamos embora. E aquela mulher abençoa a sua nora e elas voltam para os seus termos. E ela fala assim: é o seguinte, é tempo de cega, de colher. Vai lá junto aos segadores e começa a cegar. Porque havia uma lei, olha para cá, já estou encerrando, estou nada, vai mais meia hora ainda. Havia uma lei na palavra que quando os segadores fossem colher as espigas, o trigo, o que fosse, era para deixar que aqueles que eram pobres, sem recursos, para os estrangeiros. Lembra que eu falei semana passada que Deus ama os estrangeiros? Deixe para eles, ou seja, uma plantação muito grande aqui. Então você vai deixar. Se você esquecer, está na lei. Se você esquecer, não volte para buscar aquele feixe. Deixe. Iba, tinha mais feixe lá, deixe. Porque é a provisão generosa da parte de Deus para o que está com fome. Deus é um Deus generoso. E Deus ama a generosidade. Então quando você for colher, for fazer a sua colheita, se um feixe ficar, deixe. E deixe cair, não cate. Vai pegar, vai pôr aqui na sacola, vai pôr aqui no embornal, como fala o caipira. E aquele que cair, não pegue. Deixa para o órfão, deixa para a viúva, deixa para o estrangeiro, deixa para o pobre. Então ela vai na cega. E quando ela chega lá, um homem chamado Boaz, diga comigo, Boaz, olhou para aquela moça e perguntou para os seus empregados: quem é essa moça aí? Rapaz, essa moça aí, ela é Ruth. Aconteceu isso assim, assado, etc e tal. E ela veio com a sua sogra, não desamparou a sogra e veio aqui e está aqui na luta. Ela já é idosa, não tem condições, recursos, assim por diante. E ela é uma pessoa que vibra. Tem aquelas pessoas que não apertam ali, né? São poucos, mas tem. Tem. Então ela vai, Boaz olha para aquela moça. Gostei dela. Coisa de Deus, né? Deus prepara tudo. Deus prepara sempre.
Deus prepara, guarda isso, Deus prepara a cena. Quando você vê, meu Deus, foi assim, aconteceu isso, já estava preparado por Deus. Então ela vai e volta e conta para a sua sogra: olha, Noemi, aconteceu isso. E como era o nome do homem que você... O nome dele é Boaz. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? O que aconteceu com o que foi? É porque Boaz, ele é um parente remidor. O que significa isso? Vou explicar. Eu disse que não é estudo bíblico, mas tem um viés de ensinamento. Remidor, o parente remidor, lembra da primeira palavra que eu disse que era remir? O parente remidor é o seguinte: quando houvesse morte, falecimento, o parente mais próximo podia remir a herdade, as terras, a fazenda, o sítio, para a nossa linguagem aqui, daquela família. Havia na lei um projeto de Deus para que não houvesse pobreza. Se você entrar no meu canal, você vai achar uma mensagem chamada O Dia da Expiação. Aí eu falo sobre Yom Kippur, 7 semanas de anos, 7 anos, 49 anos, 50, é muito detalhado, não dá para falar aqui. Mas sempre Deus quis que o que era seu voltasse a ser seu. Está entendendo? Remir, resgatar, é tomar de volta o que é seu. Então ela tinha que ter um parente remidor que trouxesse de volta a herança dela, porque o marido dela perdeu, Elimeleque, quando foi embora. Mas tinha que ter um preço. Repita comigo: para resgatar, tem que pagar. E quando ela ouve então que é Boaz, o parente remidor, vai de novo. E quando ele vai de novo, aquele homem fala com ela: olha, moça, assim, eu ouvi dizer de você que você é uma mulher muito valorosa, que está fazendo isso para a sua sogra, Deus te abençoe por isso, e etc. Não vai colher em outros cantos, não vai atrás de outro secador, fica com as minhas moças, não vai para outro canto, não fica por aqui. Aí tem uma noite que eles foram comer, foram celebrar, foram jantar, foram fazer uma festa por causa da colheita, e a sogra dela falou: olha, vai perfumado, vai arrumado, passa aí um boticário no corpo, passa o trem aí, vai alinhada. E ela foi, e ele olhando para ela, e ela olhando para ele. Aí quando foi de noite, deitar para dormir, ele já alegre, o texto diz alegre, porque estava bebendo um vinho gostoso ali, que era costume de Israel. E ela vai, puxa o cobertor, deita nos pés dele, pegou ele pelo pé. E eu peguei minha esposa pelo estômago. E ela pegou ele pelo pé. E deitou lá, se cobriu, e antes de clarear o dia, ela foi: olha, eu sou o parente remidor, mas tem outro que é mais próximo ainda. O mais próximo que tem que remir. Quem que é ele? É fulano de tal. Então vamos ao seguinte: vou falar com ele. Se ele der de redimir, paciência, resgatar, paciência. Mas se ele não te resgatar as terras, eu resgato e eu caso com você. Aí então ele vai, e as portas da cidade, você vai ler isso em Jó, você vai ler isso em vários livros dos reis, de juízes, etc. Tudo é tratado das portas da cidade. Os juízes sentavam à porta da cidade, os anciãos da porta da cidade, para tratar, dali para tratar vários diversos assuntos. Então a porta da cidade, ele pega 10 homens, ele vai, que tinha que ter testemunhas, ele chama, vai passando: ô fulano, vem cá. Isso está assim na minha versão. E quando ele vem, é o seguinte: tenho que resgatar Noemi, a Ruth, porém tem que ter, você é o parente remidor mais próximo. Se você não quiser, eu vou fazer. Não, eu quero. Ah, você quer? Muito bem. Só que tem que redimir Noemi, Ruth, tudo mais, etc. Ah, então não quero não, porque a minha herdade passa para outro, vai mexer nas minhas coisas, eu não quero não. Então foi testificado da seguinte forma: vamos pegar o nosso sapato, que era assim que fazia antigamente em Israel, diz o texto. Cada um tira o seu sapato. Tem uma mensagem no meu canal chamada Pés no Chão, Contrato na Mão. Faz tempo que eu preguei essa mensagem, lembrei dela hoje. Tira o sapato. Vamos supor que fosse um acordo entre eu e o pastor Silas. Ele tira o sapato, eu tiro o meu, eu passo, eu pego o sapato para ele, ele passa para mim. Se algum dia alguém falar: olha aqui, ó, a prova aqui, ó, era um contrato. Então você vai pegar um sapato, vai descalçar os seus pés, eu descalço os meus, e nós trocamos os sapatos. Para quê? Ser testemunho de que eu estou redimindo, resgatando Noemi,
Ruth e as suas terras e o seu bem. E assim foi feito. No texto de Deuteronômio, diz que se a pessoa não quisesse resgatar, tirava o sapato e cuspia na cara da pessoa que não quisesse resgatar. Nesse caso, ele quis resgatar. Eu contei para vocês a história de Ruth e Boaz, que é a história de Jesus e a igreja. A história de Jesus e a igreja é bem assim. Nós estávamos perdidos, precisavam de redenção, precisavam de remissão, precisavam de expiação e também de propiciação. Eu não disse que Deus é um Deus irado contra o pecado, mas alguém diz, é costumeiro dizer que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Sim ou não? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E eu lhe pergunto, o pecado está onde? Se o pecado que Deus odeia está no pecador, como é que eu equalizo isso? Como eu acerto essa equação? Se Deus odeia o pecado e o pecado está no homem, portanto ele é pecador, Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram, estão distantes da glória de Deus. Como equalizar isso agora? Se Deus abomina o pecado e o pecado é no pecador, como é que eu vou conectar agora João 3,16, que diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Como é que eu vou conectar isso? O parente remidor. Estávamos perdidos. Alguém diz: eu encontrei Jesus. Negativo, meu querido. Perdido era eu. Quem foi encontrado fui eu. Jesus nunca foi perdido para eu achá-lo. Eu estava perdido e ele me encontrou. Agora, ele então vai remir. A propiciação é Deus juridicamente, Jesus juridicamente declarar-nos justos diante dele. Porque quando eu tenho perdão é uma coisa, e quando eu tenho justificação é outra coisa. Eu já falei aqui, mas vou repetir. Quando alguém comete delito, ele vai preso, 10 anos de prisão, 20 anos de prisão. Quando ele sai, ele está perdoado. Diante da lei, ele não deve mais nada. Se o policial vê-lo e detê-lo, não pode prender porque ele já pagou, mas não está justificado aquilo que ele fez, ter roubado, matado ou alguma coisa assim. Mas diante do Senhor, além de nós termos sido perdoados, nós também somos justificados. A ira de Deus é aplacada pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora Deus nos olha através do filtro do sangue de Jesus. Quando Ele olha para mim, para você que cremos nele, somos libertos por causa do seu sangue. Ele olha não mais com ira, mas com paz, porque o nosso Deus é um Deus irado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus proporciona a paz. Temos agora paz com Deus e paz diante de Deus. Sendo, pois, justificados pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus. Agora temos paz com Ele. Ele não vai nos destruir, Ele não vai nos lançar no lago que arde com fogo e enxofre. Por quê? Porque a ira de Deus caiu no Calvário, lá no Gólgota, quando Jesus era massacrado, quando Ele era crucificado, quando Ele foi açoitado, quando Ele foi arrebentado e tanto apanhar e crucificado, sentindo dores, tremendas dores. Ali estava o castigo que nos traz a paz. Glória a Deus. Agora, o nome desses dois moços, Quilion e Malom, isso eu marquei aqui. Malom quer dizer doença. Diga comigo, doença. E Quilion quer dizer fraqueza ou mortalidade. Então as duas moças eram casadas com doença e fraqueza. A Bíblia nos diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós temos paz de Deus agora. E a paz de Deus que excede todo em si. Agora temos paz com Deus e paz de Deus. E esse texto deixa bem claro que também trouxe cura.
E a cura que fala em Isaías 53, ela tem um teor futurístico. Ora, Jesus não cura hoje? Claro, lembro agora há pouco que no livro de Marcos 16, 15 em diante, ele enviou os discípulos a pregar e curar os enfermos. Claro que ele pode curar, claro que ele cura. Eu tenho experiência, vocês têm experiência de vários milagres e de maravilhas. Mas a cura maior é a cura do pecado. A maior doença, o maior mal, a maior tragédia da humanidade é o pecado. Não há maior mal na humanidade que não seja o pecado. O pecado é a causa de todos os males. E a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, Deus em redimir, em resgatar o seu povo. Quantos me entendem que nós somos resgatados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quando João olhou e viu Jesus vindo, ele disse: o Cordeiro de Deus está ali. Ali está, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o resgatador, ele é o parente mais próximo, ele é o remidor, ele é o que expia, ele é o que proporciona de Deus aplacar a ira contra a humanidade em pecado. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a sequência diz que todos estão debaixo de condenação. Essa é o texto. O texto diz que todos estão debaixo de condenação, mas em Cristo nós somos redimidos, mas em Cristo nós somos resgatados, mas em Cristo nós somos expiados, mas em Cristo há de Deus propiciação. Vocês lembram que no contrato de Boaz com aquele homem que era o remidor mais próximo, foram trocados o sapato, tira o sapato e fica descalço, para confirmar nosso assunto aqui, não foi isso? Vocês já leram no livro de João, capítulo 13? Logo após Jesus celebrar a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, não é a última ceia, não, é a primeira. Ali encerrou a Páscoa, como era nos modos antigos. Agora acabou por cima de Páscoa. Agora é a ceia do Senhor. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Dado o momento, ele tira os sapatos dos seus discípulos. Quem está entendendo? Ele estava acertando um contrato, ele estava acertando um acordo ali, ó. Eu vou lavar o pé de vocês, eu vou tirar o sapato porque eu estou redimindo, eu sou um parente remidor, está na lei. Faz então, tira o sapato e troca. Eu vou colocar meu sapato na mão de Jesus e ele coloca o dedo na minha mão, porque eu aceito esse acordo, eu aceito essa aliança, eu aceito esse conserto. Isso é um tratado, eu aceito, Senhor. Então descalço meus pés, porque o dedo está descalço. Ele foi descalço para o Gólgota, para mostrar que o contrato estava de pé. Aí Pedro fala assim: Senhor, não lava meu pé não, Senhor. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, lava a cabeça, a mão, o pé. Não, Pedro, calma. Quem se lava precisa estar com os pés limpos. O que quer dizer isso? Qual é o sentido disso? Nós estamos fazendo um acordo aqui. Ele acabou de dizer: esta aliança é a nova aliança no meu sangue. Aliança é acordo, e acordo e contrato não se quebra. A aliança que ele fez é uma aliança de resgatar, de redimir, de libertar. Mas como que isso acontece? Sendo que o pecado está no pecador e por isso somos pecadores. Ora, Romanos 5, versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco. Vou falar de novo. Deus prova o seu amor para conosco. Como, pregador? Que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, ainda caídos, ainda no lamaçal do pecado. Deus a olhou com íntima misericórdia, com compaixão, e enviou o seu Filho. Ele nos chamou. Nós não escolhemos, Ele nos escolheu e nos chamou para dar fruto, e fruto abundantemente. Isso acontece por quê? Porque houve um acordo. Deus fez um acordo, Deus selou um acordo, e o sapato foi tirado, lavou os pés, e agora nós estamos diante dele, remidos, lavados, redimidos e expiados pelo sangue precioso de Jesus. E eu encerro lendo 1 Pedro. Vem comigo para 1 Pedro capítulo 1. Glória a Deus. Eu sei que aquela mensagem que pula, receba, o anjo está aqui, o anjo não está, saiu, foi jantar, não sei o que, é uma bênção, todo mundo gosta. Mas eu preciso, aleluia, falar aquilo que Deus me ordenou.
1 Pedro 1,18 diz assim: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Vem para o versículo agora 19. Mas, fica de pé, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, como de cordeiro, seu sangue derramado, incontaminado. João então diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para resgatar a missionária Leia, tinha que pagar um preço, e o preço era altíssimo. Salmo 49, verso 8 diz que a redenção da nossa alma é muito cara, caríssima, e ia faltar os recursos para pagar, não tinha como pagar. Não tinha como eu pagar o resgate da minha alma, por mais rico que eu fosse, por mais bens materiais que alguém tivesse, dinheiro, riqueza, dólar, euro, fazendas, casas, departamento, nada poderia pagar a remissão da nossa alma, pois o preço é caríssimo. Olha para alguém e diga: você custou caro. Fala para ela, fala com força, fala para ele: você custou caro. Nem ouro, nem prata, nem pedra preciosa, custou o sangue remidor, o sangue expiador, o sangue redentor, o sangue que proporcionou a paz entre Deus e o homem. Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Não há outro nome que se possa achar salvação a não ser esse nome, nome de Jesus. Lá no Gólgota, ferido, moído por minhas transgressões, suas transgressões, adultérios, fornicação, drogas, bebidas, ódio, violência, tanta coisa que para alencar aqui vai muito tempo. Mas lá no Gólgota, essa mensagem não é para glorificar pulando e gritando, é para glorificar lá dentro. Essa mensagem é para rodopiar e dar aviãozinho. Essa mensagem é para nós olharmos para o Gólgota. Ferido, machucado, mas redimido, resgatando da nossa vã maneira de viver. Ele disse: está consumado. Antes, eu leio, ele diz assim: ninguém tem poder de tirar a minha vida, mas eu tenho poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Eu tenho poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. E esse mandamento eu recebi do meu pai. E ele foi, ele deu a sua vida. Meu Deus. Só para encerrar, de verdade agora, Efésios 5, verso 2. Agora para encerrar mesmo. Efésios capítulo 5, verso 2. Olha o que diz. Vou ler 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Glória a Deus. Em cheio de suave. Feche seus olhos. Vamos orar. Glorioso.